posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus sempre esteja no coração de cada um de nós. Bom, nosso tema é a fé divina e a fé humana. E é um tema ao mesmo tempo interessante. Ele é muito natural. E aí é a primeira coisa que me veio à cabeça: vamos definir o que é a fé. E aí eu fiz a pesquisa, fui procurar, fui estudar, e eu peguei no Aurélio, e aí ele define a fé como sendo a crença, a confiança e o crédito. Isso é fé. Aí a nossa questão se reporta agora: quando é que ela é divina e quando é que ela é humana? Porque nós temos que fazer um paralelo entre elas e saber se existe uma ligação entre elas. Então o nosso trabalho, o nosso intuito vai exatamente nesse paralelo, nessa questão. Então o nosso primeiro objetivo foi traçado e foi alcançado quando a gente define o que é fé segundo Aurélio. Aí a pergunta que fica: a fé ela é humana ou divina? O que vocês acham? A fé é humana, ela é divina, ou a fé é humana e divina? Segundo o Evangelho ao Espiritismo, no capítulo 19 do item 12, nos ensina que a fé é humana ou divina conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. Então você observa que ela é os dois. Ela é os dois, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo. Quando é que ela é humana? Quando você olha as suas necessidades terrenas. E lá no Evangelho, ele se reporta e ele dá um exemplo: um homem de gênio à frente de uma grande empresa, um homem inteligente na frente de uma grande empresa, ele faz com que ela prospere porque ele acredita primeiro em si. E aí a gente se reporta ao Bill Gates. Quem sabe quem conhece o Bill Gates já ouviu falar no Bill Gates? Então é um homem inteligente que fez com que a sua empresa crescesse e fosse conhecida mundialmente. São tipo dos computadores, de software. Então esse é um exemplo do Bill Gates da fé humana. Ele foi capaz, ele acreditou nele mesmo, acreditou nas suas forças, na sua intelectualidade e realizou um feito terreno. Quando é que esses feitos eles se tornam divinos? É quando você tem um anseio celeste e futuro. O homem de bem, por exemplo. O homem de bem que vive no bem, que pratica a caridade, que acredita numa vida após esta da matéria. E aí ele vive dentro dos mandamentos, dentro das leis divinas, ele vivencia isso, porque ele acredita que a caminhada dele na Terra, ele tem que aproveitar essa caminhada para que a bagagem dele seja transformada. De que maneira a bagagem dele vai ser transformada? Ele vai se despojando dos defeitos, do orgulho, da vaidade, e vai colocando coisas boas dentro dessa bagagem, porque ele acredita que existe uma vida depois dessa e que lá será construída uma vida lá a partir dessa. Então a fé dele é uma fé divina, ele acredita no divino,
Então ela pode ser uma fé divina e uma fé humana. E aí a gente foi lá pesquisar e Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que crê em mim nunca está só. Ou seja, se você acredita, e a definição de fé, se você tem fé, você nunca estará só, porque eu estarei com você. E aí a gente tem em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19, tem essa passagem do menino lunático. Se vocês me permitirem, eu lerei rapidinho. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesses fé como um grão de mostarda, diris a esta montanha: transporta daqui para até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então você observa que até os discípulos mesmo, naquele momento que vivenciavam a caminhada com Jesus, eles tinham fé, mas era pouca. Então, isso, o que Mateus coloca para nós nessa passagem, quer dizer o seguinte: a gente pode conquistar a fé. Nós podemos conquistá-la. Não é? Ninguém nasce com a fé no seu bojo. Não, nós nascemos com a fé em estado latente. Todos nós nascemos com a fé em estado latente. Nós temos que desenvolvê-la. Como é que se desenvolve? Nas provações. Nas provações que nós vamos passando, nós vamos desenvolver essa fé. Nós vamos desenvolver essa fé. Mas em estado latente todos nós temos. Basta com que nós acreditemos e desenvolvemos ela. Possamos desenvolver. Podemos fazer com que ela cresça. Ok? Aí nós temos o exemplo de uma fé divina, o Chico, que é só amor. Acreditava plenamente numa vida após essa, vivenciava o amor e acreditava nesse ser superior. Então é exemplo de fé divina. E aí o que diz? O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam milagres de caridade, de devotamento, de renúncia. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. Então, nos reportando para as montanhas que Jesus fala, quais são as montanhas que Jesus fala? Qual é a montanha que vocês acham que Jesus fala que nós, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, nós diríamos para ela: montanha, te afasta daqui para ali. Que montanhas são essas? O que vocês acham? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Pensem, depois vocês me respondam. Um exemplo, olha, a fé humana. Ele acreditou firmemente que ele poderia desenvolver uma atividade maravilhosa como essa. É tolhido dos braços, é tolhido, mas não é tolhido da sua intelectualidade. Ele acredita que mesmo sem os braços, ele pode trabalhar e pode fazer uma coisa bem feita. Então ele
acredita em si. Então essa fé é uma fé humana. Ele acredita que ele pode realizar. E pelo que nós estamos vendo ali, olha, que maravilha. Né? Que superação. Porque muitas das vezes a gente perde a unha, topou, a unha caiu, a gente já reclama só. Né? A gente tem uma dificuldade de reclamação na reclamação. Aí quando você olha, olha que coisa bonita a superação. E aí, ó, a moça, ela está transportando a montanha, ela está subindo na montanha, vencendo as suas dificuldades. E esse outro é um corredor. Acreditou firmemente que ele poderia chegar onde chegou, ser um atleta, por que não? Apesar da sua limitação, ele conseguiu se superar, ele acreditou nele mesmo e está aí. São exemplos que nós estamos vendo da fé humana. A superação, acreditar firmemente que pode alcançar êxito. Você acredita em você firmemente que pode alcançar o seu objetivo que você traz. Essa é a fé humana. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Se eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Se eu não acredito na minha superação, quem é que vai acreditar? Então nós temos que pensar que nós, né, somos filhos de Deus. Como diz a mensagem, procura Deus aqui dentro. Eu só posso acreditar no outro quando eu acredito em mim. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu só consigo amar o próximo se eu consigo me amar. Não é verdade? Eu só posso amar o próximo se eu posso me amar. Então, eu só acredito no outro se eu acredito em mim. Que eu posso fazer, que eu posso me modificar. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. E nós precisamos transportar essas montanhas, né? Eu peguei um casal, nós pegamos um casal para justamente falar da dificuldade que nós temos de nos relacionarmos. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Às vezes o fulano fala A, eu entendo Z. Às vezes eu falo A, o fulano entende Y. Então tem alguma coisa errada nessa comunicação. Onde é que está? Será que não são essas montanhas que nós conversamos ainda agora? O orgulho ferido, a vaidade, o amor próprio, só pensa em si, o egoísmo. Aí o outro cobra alguma coisa, que aí eu vou ter que mexer internamente comigo e mudar alguma coisa, eu acho que não vale a pena mudar. Então eu entro no processo de não aceitação. Então fulano fala A, eu entendo Y, que é conveniente para mim. Ou eu falo A, o fulano entende X, porque é conveniente para ele. E quando a gente transportar todas essas montanhas e conseguimos vivenciar o amor mútuo, o amor verdadeiro, o amor universal, como fala João Evangelista. O João Evangelista era um dos apóstolos de Jesus, um dos mais próximos a Jesus. E acompanhou Jesus em todos os momentos. Na crucificação ele estava lá. Então ele é exilado numa ilha de Patmos e ele vislumbra as situações que irão ocorrer com o planeta. E escreve o Apocalipse. A visão do Apocalipse ele tem. E ele fala para nós que nós temos que vivenciar o amor universal. Sabe por quê? Porque vai existir uma rede que irá varrer do nosso